quem acredite que a vida surgiu do acaso. Mas o que a Bíblia tem a dizer sobre este assunto? Esse é o tema de hoje do nosso programa EBD Comentado Online, edição Jovens. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online, edição Jovens. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria e satisfação que eu recebo você aqui mais uma vez. Você já pode ver que já estamos de volta no cenário original. Então vamos dar prosseguimento aí. Se você está chegando pela primeira vez, sempre é bem-vindo. Se você está chegando, você já está conosco sempre aqui também, é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós estamos dando continuidade aí à nossa lição, nossa revista, tá? Do nosso quarto trimestre de 2023, com o tema Prova da Vossa Fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. E a lição de hoje é a lição de número 5, que será ministrada no dia 29 de outubro de 2023, com o tema Fé para crer que a vida não surgiu do acaso. Ali é que a vida, é separado, tá? Que a vida não surgiu do acaso. Nesse momento nós vamos fazer uma oração. Essa não é a oração onde eu apresento as causas, as pessoas colocam aí nos comentários pedido de oração e nós oramos aqui no final da programação, mas agora é uma oração inicial, pedindo a Deus que possa nos dar um programa edificante, iluminar a nossa mente. Então vamos orar, eu e você nesse momento? Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu quero te agradecer por mais essa grande oportunidade de estar aqui para poder realizar esse programa. Senhor, se não fosse a Tua graça, não estaria aqui, estaria perdido, Senhor, sem salvação, sem solução, mas o Senhor teve a misericórdia de, Pai querido, Pai amado, usar para comigo e para com cada um que aí está assistindo, que já aceitou Teu Filho Jesus Cristo, de trazer salvação às nossas vidas. Senhor, eu peço mais uma vez um programa abençoado. Peço que o Senhor ilumine a minha mente, para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua palavra. Ilumine a mente daqueles que estão assistindo, para que eles possam, Senhor querido, para que possamos colocar em prática, entender e praticar a Tua palavra. Tira os impedimentos, as distrações, que o Senhor nos dê um programa na Tua paz, em nome de Jesus. Bom, texto principal: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmo 24, 1. É bem interessante, né? Do Senhor é a terra, então é Ele o Criador, tá? Resumo da lição: os céticos acreditam que o mundo pode ter surgido do acaso, mas nós cremos que Deus tudo criou e governa as suas criaturas. Qual é o texto bíblico? O texto bíblico está em Salmos 33, do 6 ao 9, e Provérbios 8, do 22 ao 29. Eu vou ler apenas Salmos 33, do 6 ao 9, para não deixar de fazer essa leitura aqui, para podermos ter um entendimento. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todos os exércitos deles pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como no montão, põe os abismos em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. É o Senhor quem cria. Interação é o nosso plano de aula, né? Você que é professor, você que é professora, mas se você também não é professor e professora, preste atenção como é que vai se desdobrar a aula. Professor, estudaremos a respeito de algumas teorias que explicam a origem da vida e do universo. Entretanto, vamos focar, nesse caso, no criacionismo, ou seja, no que acreditamos que o Criador é o Senhor, baseado na Bíblia. Sabemos que na atualidade muitos, incluindo os cientistas, acreditam que as plantas e as criaturas são produtos de um processo evolucionário, não do Deus Criador. Entretanto, essa não é uma posição defensável, não dá para se defender, né? Por isso, mostre aos alunos que não precisamos ter receio de declarar a nossa fé no Deus que tudo criou e que permanece governando o mundo. As teorias que explicam a criação do homem e do universo são apenas o quê? Teorias? Ou seja, conhecimento especulativo. Qual é a diferença de uma teoria e de um dado científico?
a ciência, algo científico, tem comprovação, apesar de testes, e chega-se a uma conclusão. Teoria é apenas algo que acreditam, mas não tem como ser comprovado. O comentarista da lição, pastor Eduardo Leonardo Alves, nos fornece o seguinte para entendermos o tema dessa lição. Nós temos 3 tópicos na revista. 3 tópicos. Primeiro tópico na lição de hoje: explicar o que é o método científico. Segundo tópico: destacar o aparecimento da ciência moderna, ciência dos nossos mais para o nosso tempo. E terceiro tópico: saber o que a Bíblia diz a respeito da origem de tudo. Então, no primeiro, nós vamos explicar como é que funciona o método científico. No segundo, nós vamos falar de uma ciência mais moderna. E no terceiro, nós vamos mostrar com a base bíblica que a criação foi feita pelo próprio Deus. Bom, preste atenção, tá? Participe aí. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário. Divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Então participe do projeto Mais 3 inscritos do canal. Fale para outras pessoas, no grupo do seu WhatsApp, da sua família, os irmãos da igreja. Fale, está sendo bênção para você, vai ser bênção para outras pessoas, outros professores. Fale para os seus alunos também. Vai ser bom eles acompanharem aqui o canal para na sala de aula ter uma interação melhor. Eles possam começar a se interessar pelas aulas. É importante você fazer isso. Já se inscreveu? Ativou o sininho? Aí deixa o like no vídeo. Dá para fazer isso na sua TV, no seu celular. Não esqueça de deixar o like. Vamos lá, introdução. É importante que você saiba que a revista tem um tema geral. Qual é o tema geral da revista? Eu já mostrei. A prova da vossa fé, tá? Vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. Esse é o tema geral da revista, tá? Tema geral que é explicado ao longo do trimestre em cada lição. Então temos um tema geral e é explicado em cada lição ao longo do trimestre esse tema. Por isso existe uma continuidade, e entender isso ajuda na compreensão de cada lição que está ligada às anteriores e fornece base para as posteriores. Pessoas que assistem séries nos dias de hoje, tem gente que assiste novela, eles vão prestar atenção que agora se faz um pequeno resumo do capítulo anterior, seja de novela ou seja do episódio anterior de série. Isso é para conectar o espectador ao que está acontecendo ali a partir daquele momento. Nós, como professores, precisamos também usar dessa mesma parte didática, essa mesma técnica no sentido do aprendizado, para que o aluno possa se localizar no que vai ser dito, no que vai ser ensinado. Na lição passada, estudamos sobre a fé cristã e o conhecimento científico, onde, à luz das escrituras, examinamos o conhecimento científico e avaliamos o que é benéfico e o que é prejudicial, pois existem tentativas de destruir a nossa fé. A lição de hoje continua dentro de uma abordagem ideológica, teorias e científica, focando no surgimento da vida à luz das escrituras. Então nós vamos olhar essa abordagem teológica e científica, porém nós vamos focar na criação à luz das escrituras. Quem tem medo das teorias que explicam a origem da vida e do universo? Quem tem medo? Nós não temos receio de estudá-las, pois cremos que Deus criou e sustenta o universo e a vida. A temática da lição desse domingo é a respeito do criacionismo, quando nós vamos estudar a parte de criação. Por isso, criacionismo, nós temos base bíblica. É importante termos em mente o seguinte: os nossos alunos, os jovens que estão aprendendo, eles precisam ser bem ensinados para eles lidarem com esse ensino que é feito na escola. Porque quando chega lá, é ensinado que a criação não foi feita por Deus, mas sim de uma cadeia evolutiva. Então, se ele aprende, ele sabe que aquilo não é verdade. Ele não está ali para ficar debatendo, mas ele está ali para poder aprender e aquilo que ele sabe que não é real, deixar de lado. É claro que se ele tem uma oportunidade, alguém vem comentar, alguém vem dizer, ele tem como mostrar, com base bíblica, que quem criou o céu e a terra e tudo que nele há, tudo que há, na criação, foi o próprio Deus. Veremos que a criação é um fato descrito nas escrituras sagradas. É claro.
Já a teoria da evolução e outras que tentam explicar a origem da vida e do universo, oponentes ao criacionismo, carecem de muitos argumentos para tentar, de forma mirabolante, explicar a origem da vida e a evolução das espécies. Entenda uma coisa, a pessoa precisa de crer muito para acreditar, né? Ela precisa, para acreditar numa coisa dessa, tem que ser uma fé enorme, se fosse o caso, para acreditar que houve uma evolução até chegar onde estamos. É muito mais difícil acreditar numa coisa dessa do que acreditar no que a palavra de Deus diz. Porém, para acreditar no que a palavra de Deus diz, eu preciso estar vivendo com Deus. Eu preciso ter recebido um novo nascimento. Porque senão as coisas espirituais são loucuras. Eu não tenho entendimento delas. O cristão tem a certeza de que Deus, de forma inteligente, criou todas as coisas que existem. Não sendo viável, portanto, acreditar que o mundo e os seres humanos foram criados por meio de processos de melhoras com o passar do tempo, ou que é resultado do acaso ou de uma explosão cósmica, como afirma a teoria do Big Bang. Então, explodiu, tem a criação, ou é uma evolução de criaturas mais simples, formas de vida mais simples, até chegar ao ser humano. Como? É impossível. Tópico 1, o ensino científico. No primeiro ponto, o método científico. Como é que o método científico se desenvolve? Vamos lá? O que significa? De forma resumida, podemos dizer que o método científico é um conjunto de regras que formam etapas a serem seguidas para obter o conhecimento durante a investigação científica. Então, existe um conjunto de regras. Nós vamos seguir isso, para tentar chegarmos a uma conclusão e provar que algo é realmente aquilo, tá? Então, só para você entender como funciona. De maneira bem sucinta, podemos afirmar que o método científico nada mais é do que fazer uma pergunta, supor uma resposta, testar a resposta e chegar a uma conclusão. Isso aqui é só para nós entendermos de uma forma bem simplificada. O que é um método científico? Eu faço uma pergunta, eu tenho uma suposição de resposta, é uma possibilidade, mas eu não tenho como provar ainda. Eu testo se essa resposta realmente é válida, e aí eu chego a uma conclusão. O método científico é livre de preconceitos no que se refere a teorias, ideias filosóficas ou religiosas. Então o método ele não se baseia numa filosofia, numa ideologia, numa crença. Não. Ele se baseia no que é real. E ponto final. O que pode ser provado, certo? Com a pesquisa, espera-se que os dados coletados apresentem novos conceitos. Às vezes se acredita que algo é de uma forma, mas através de pesquisar, fazer a tal pergunta, testar a resposta, quando se chega a uma conclusão, se muda, né, a ideia em relação àquilo. O cientista vai buscar sintetizar essa descoberta em uma lei, uma equação, por exemplo. Então, por um processo de indução, o cientista chega a algumas hipóteses mais amplas e a princípios com o objetivo de juntar várias leis possíveis. Tá? A partir de diferentes teorias, o cientista tentará então apresentar as hipóteses que sejam possíveis de serem testadas por meio da observação. Então se faz pesquisas, trabalha em cima de hipóteses. Tá acontecendo algo. Por que tá acontecendo? É uma pergunta. Respostas. Não tem uma só, às vezes tem mais de uma. Então, existem algumas respostas e vai testar cada uma dessas possibilidades até chegar a uma conclusão. É mais ou menos assim que funciona. Por fim, espera-se que os testes confirmem as hipóteses relativas a uma das teorias surgidas no processo. No início é uma teoria. No final, que está tudo comprovado, aí se torna algo científico. É fato. Não tem mais como ser contestado. Aí sai de teoria e passa a ser algo realmente que não tem como contestar. Então deixa eu explicar aqui de uma forma mais prática o que foi dito. O método científico é um conjunto de regras que os cientistas usam para descobrir coisas novas. Primeiro, eles fazem uma pergunta. Depois, tem uma ideia de resposta. Testam essa ideia e chegam a uma conclusão.
É importante lembrar que o método científico não tem preconceitos, ou seja, não se deixa influenciar por opiniões pessoais, filosofias ou religiões, como foi dito. Os cientistas coletam dados e tentam criar leis ou regras a partir desses dados. Eles também fazem suposições mais amplas e princípios que combinam várias leis. Depois eles testam essas ideias usando observações e esperam que os testes confirmem suas ideias. Em resumo, o método científico é uma maneira organizada de fazer perguntas, testar ideias, descobrir coisas novas, sem deixar que crenças pessoais atrapalhem. Eu estou explicando o que foi dito anteriormente com uma forma mais simples, tá? E agora vamos dar um exemplo disso. Eu fiz um exemplo aqui, já que está sendo dado aula para jovens, eu acho que esse exemplo é bom, tá? Você faz a pergunta, por que estou tendo insônia? Na hora de dormir não consigo dormir, fico rolando na cama, tá? Então eu faço uma pergunta, eu tenho um problema, por que eu estou tendo insônia? Tá? Então eu faço uma pergunta para esse problema, por que eu estou tendo insônia? Faz uma suposição, uma possibilidade de resposta. Será que é porque estou no celular até muito tarde? Porque ele percebe que ele tem uma rotina que fica até tarde no celular. 11, meia-noite, 1h da manhã. Muito bem. Então, ele coloca uma possibilidade. Poderíamos colocar mais possibilidades, mas coloquei aqui uma. Ele testa essa suposição. Vou deixar de usar o celular a partir das 18 horas, todos os dias. Vamos testar. Muito bem, ele começa a testar. Durante uma semana, ele para de usar o celular até 1 da manhã, até meia-noite, até 11 horas da noite, enfim. E chega a uma conclusão com base nos resultados. Qual é o resultado que ele teve? Minha insônia diminuiu. Então, o uso do celular até tarde era a causa principal da minha insônia. Veja que ele não diz que a insônia acabou, mas diz que diminuiu. Então, ele entende que a causa principal da sua insônia é o celular. Tem outras coisas que podem estar contribuindo, mas a causa principal é o celular. Então, ele testou e chegou a uma conclusão. O uso do celular até tarde da noite é o que está me atrapalhando. O que ele precisa fazer? Está comprovado já. Então ele não deve mais usar o celular até tarde da noite. Caso contrário, ele vai continuar a ter insônia. Então não é uma teoria. Ele constatou que aquilo é um fato. Está provado. Ele experimentou, fez um experimento e chegou a uma conclusão. De uma forma muito simples, isso é uma forma de exercer a ciência, tá? Só para você entender. Isso ajuda a entender o que está acontecendo e a encontrar soluções para os problemas, certo? O crente entende. Agora, falamos como é que o processo funciona. Mas vamos falar em relação à criação. Podemos usar da mesma forma que eu falei aqui esse exemplo para a questão da criação? Vamos lá. O crente entende e faz uso do método científico. Mas nós não precisamos dele para crer que Deus criou e formou os céus e a terra pelo poder da sua palavra. A Bíblia diz que Deus criou e ponto final. Nossa fé deve estar pautada nas Escrituras Sagradas, naquilo que foi revelado por Deus mediante o seu Espírito Santo. 2 Timóteo 3, 16 e 17. O que eu preciso entender? Fé, ela não vai se basear em algo lógico. Ah, não, eu preciso primeiro entender para depois crer. Então não é fé. Se as Escrituras dizem que é e ponto final. Acabou. Se eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, acabou. Segunda declaração de fé das Assembleias de Deus. Pastor, o que é uma declaração de fé? Baseado nas doutrinas que são ensinadas nas Escrituras, algumas denominações criam uma confissão de fé ou uma declaração de fé. As Assembleias de Deus criaram uma declaração de fé. Ela se baseia no que a Bíblia diz e ela vai lá e repete o que a Bíblia diz na sua declaração de fé, de uma forma que todos possam compreender. Então isso é declaração de fé. A nossa Igreja Assembleia de Deus, a nossa denominação, tem uma declaração de fé. Inclusive eu até recomendo, professores, mesmo que seja, até os jovens, se quiser adquirir uma declaração de fé, é um livreto pequeno, é bom. Cremos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, única revelação escrita de Deus e dada pelo Espírito Santo. Não vivemos uma fé baseada em experiências humanas, particulares, e em achismos. Não. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Então, nós não vivemos baseado em experiências. As experiências que eu e você vive
elas apenas comprovam, né? Elas atestam, né? Na verdade, elas confirmam o que a Bíblia fala. Mas não é o que eu vivo que vai atestar nada. É o que a Bíblia diz. Eu apenas chego à conclusão que realmente a Bíblia fala o que é real. Porque eu experimentei isso. Então a Bíblia fala e eu experimento. Então há apenas uma confirmação. Mas não é a minha experiência que vai dar base de doutrina. É o que a Bíblia diz. Certo? Qual é a lição principal? O método científico é um processo objetivo de investigação que busca conhecimento por meio da observação, hipóteses e testes. Mas a fé cristã se baseia na Bíblia como única revelação escrita de Deus. Então a ciência tem seu lado bom para descobrir coisas, sim. Mas a nível da criação, eu não posso usar a ciência para acreditar que a criação foi feita por Deus. 2. Do que se ocupa a ciência? Primeiro, vimos como o método científico é desenvolvido. Agora, do que se ocupa a ciência? Segundo o dicionário Royce, é um corpo de conhecimento sistematizado, adquirido via observação, identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos, e formulados metódica e racionalmente. Aqui é uma parte um pouco mais técnica, mas só para você poder compreender, tá? Como é que vai funcionar. Mas como explicar a fé? Como explicar Deus? Não temos como explicar utilizando a ciência. É fato. Mas somente pela revelação da palavra de Deus e nossa experiência com ele. Então, nós explicamos Deus. Não temos como explicar através da ciência, mas sim o que a Bíblia fala sobre ele. O que sabemos de Deus está nas Escrituras. Não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. E eu experimento o que a Bíblia diz, então eu comprovo. A Bíblia está realmente falando o que é real. Quem conhece a Deus pode crer na sua existência e no seu poder criador. Hebreus 11, 3 e 6 diz: pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então não existia. Deus diz: haja e houve. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, como é que um cientista vai fazer um experimento para descobrir a existência de Deus? Não tem como. É algo sobrenatural. Ou eu creio, ou eu não creio. Qual é a lição principal? A fé em Deus transcende a explicação científica, baseando-se na revelação da palavra de Deus e na experiência pessoal. A fé aborda o conhecimento de fenômenos naturais, enquanto a ciência aborda o conhecimento de fenômenos naturais, enquanto a fé lida com questões espirituais e divinas que vão além da compreensão científica. Pronto, é fato isso aqui, tá? Criar e manter. A Bíblia afirma que Deus mantém todas as coisas no seu devido lugar, com seu grande poder. Hebreus 1:3. Ele não apenas criou, mas também zela pela segurança da criação. Certo? O nosso Pai é aquele que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É uma forma figurativa de falar o grande poder de Deus. Isaías 40:22. Tudo que Deus criou tem um propósito específico. Deus não cria por criar. Logo, o universo foi criado de forma inteligente para favorecer a vida em nosso planeta. Você vê uma comparação. Quantos seres humanos, às vezes, gasta seu tempo com coisas que não têm nenhum propósito? Adquire coisas sem nenhum propósito. Compra por comprar. Faz coisas por fazer. Deus não. Deus tem objetivos muito específicos quando ele opera e faz alguma coisa. Entenda isso. Deus é diferente. E nós, como filhos de Deus, por adoção, devemos também nos ater a isso. Espera aí, eu vou fazer isso? Qual o propósito de fazer isso? Ah, não tem nenhum propósito. Eu vou fazer por fazer? Vou gastar tempo. Vou perder tempo, na verdade. Eu não posso perder tempo. Deus tem um propósito. É a mesma coisa. Um jovem. Está dando aula para jovens, ou você que é jovem que está aqui assistindo essa lição,
Você pensa em ter uma profissão. Você não pode escolher qualquer curso para fazer se você não sabe de fato o que você quer. Ah, eu vou fazer esse aqui mesmo. Qualquer um. Dunité. Não é assim, não. Por quê? Porque senão você vai gastar dinheiro, seus pais vão gastar dinheiro, ou você vai gastar dinheiro, tempo, e no final das contas não vai exercer. Para que propósito foi feito isso? Nenhum propósito. Deus nos ensina, certo? Segundo os cientistas, se a Terra estivesse mais próxima do Sol, o calor excessivo impossibilitaria a vida aqui. O simples fato da distância ser, vamos colocar aqui, ó, só como se fosse assim uma comparação, tá nessa distância. O Sol e a Terra. Imagine o Sol se aproximando, ou se a Terra fosse mais próxima do Sol. Não teria vida. Deus fez tudo certinho. Tal fato não é por acaso e só fortalece a nossa fé de que uma mente inteligente coordenou todos esses fatores para que pudéssemos estar aqui. Isaías 45:18. Se a criação fosse obra do acaso, ou viesse por meio de uma explosão cósmica, me diz uma coisa, como haveria essa precisão do Sol e da Terra estarem numa distância correta, a ponto de poder haver vida na Terra? O que impediria da Terra se aproximar mais do Sol? Deu para entender? Lição principal: a complexidade e a ordem do universo, juntamente com as condições precisas para a existência da vida na Terra, refletem propósito e planejamento inteligente de um Criador divino, fortalecendo a fé na existência de Deus como autor e mantenedor do universo. Deus não só criou, Deus mantém o universo. Você pode baixar gratuitamente os PDFs na aba Comunidade aqui do canal, em primeiro lugar. Link está na descrição, você pode ir para a aba Comunidade, rolar a tela até achar a publicação que você quer, clicar, aí você é levado para o meu site, desce a página e tem lá os botões para fazer download. Só que a partir de 2024, a partir do 1º dia de janeiro de 2024, não terá mais links na aba Comunidade. Todos os links estarão no meu canal no Telegram. Então, você deve baixar o aplicativo se você ainda não tem o aplicativo para você poder participar do meu canal no Telegram. Pastor Mário Luna Oficial. Preste atenção. Participe do canal do Pastor Mário Luna no Telegram. Se você ainda não tem no seu celular, baixe o aplicativo do Telegram em sua loja de aplicativos e tenha acesso aos links dos PDFs gratuitos aqui do canal. O link do canal no Telegram está logo no início na descrição desse vídeo. Se você estiver na TV, leia o QR Code na tela. Aguardamos vocês lá. E aí eu já estou aqui no meu canal no Telegram, tem várias publicações, você pode ver que até o infográfico, né, que é o resumão, é a lição principal que eu coloco aí em cada ponto, tá aqui o infográfico, você pode baixar o infográfico direto por aqui. Você não precisa ir em lugar nenhum. Também na aba Comunidade também você clicava e baixava, não precisava ir para lugar nenhum. Agora, as aulas, os PDF das aulas, ou do Entende Tu Que Lês, aí realmente você precisa ir no meu site. Talvez você pergunte assim, pastor, por que eu não posso baixar diretamente por aqui, o senhor não bota o PDF? Porque tem o Seja Membro. Quem é membro do canal contribui com o meu Ministério de Ensino e eles baixam tudo num único lugar. Ou na aba Comunidade, não aparece para você que baixa gratuitamente, não aparece. Esses links só aparecem para quem é assinante ou numa outra plataforma onde a pessoa baixa tudo num único lugar. Mas você, uma vez que assinou aqui, você se inscreveu, desculpe, aqui no meu canal no Telegram, basta você vir aqui, você vai clicar, né? Essa aqui é a lição 4, então eu vou dar ela como exemplo. A partir do momento que você clicar aqui, vai abrir para você aí a página do meu site, que nem tá aqui, ó, lição 4. Você vai descer, nesse caso, vai descendo ela até chegar aqui nos links, ó. Os links estão aqui, ó. Arquivos em PDF para download. Tá aqui o link, tá? Primeiro, da lição, e aqui tá o slide. Então é muito simples você conseguir baixar. Pastor, por que toda aula o senhor fala sobre isso? Porque tem pessoas que estão chegando e outras pessoas que ainda não sabem. Então eu preciso ir anunciando até as pessoas se conscientizarem como elas podem fazer para baixar os PDFs gratuitos aqui do canal. Vamos dar prosseguimento. Não esqueça de vir e assinar, de se inscrever no meu canal no Telegram. Caso contrário, você não terá mais como baixar a partir de 2024. Tópico 2. O surgimento da ciência moderna. Falamos como funciona o método científico, passo a passo.
mostramos que não dá para você poder testar a existência de Deus ou da criação através de ciência. Nós temos que crer. Agora nós vamos falar sobre o surgimento da ciência moderna. 1. A ciência moderna. Segundo, Michael Palmer, tá? Eu tento colocar aí a pronúncia para vocês. Os procedimentos e modelos de pensamento que eventualmente ordenam a ciência moderna começaram a tomar forma no século XV. Então existia a ciência anteriormente, mas a ciência moderna começou a partir desse século XV, tá? Com Nicolau Copérnico. Foi um astrônomo e matemático polonês, tá? Só para você saber. E continuou no século XVI com outros astrônomos e matemáticos. Podemos concluir que é algo relativamente novo, essa ciência moderna, se comparada à formação da Terra. Tá? É claro, sabemos que o Senhor criou todas as coisas, entretanto, ele não foi criado, o Senhor não foi criado, não tem um princípio ou fim, não está limitado ao tempo. Antes que os montes nascessem, ou que tu formaste a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade tu é Deus, está em Salmo 91. Muitas das teorias da ciência moderna já não são mais aceitas em nosso tempo. Então, algumas teorias lá do século XIV, do século XV, já não são mais aceitas nos nossos dias. Porém, Deus e a sua palavra não têm prazo de validade. Essa é a grande questão. A ciência, ela acaba, às vezes, chegando a conclusões que estava equivocada. Mas a palavra de Deus não se equivoca. É fato. Qual é a lição principal aqui? A fé em Deus como Criador transcende as teorias científicas. Mutáveis, elas mudam. E permanece inabalável, já que ele está além do tempo e de todas as mudanças. A palavra de Deus é absoluta, é imutável também. 2. Podemos acreditar na Bíblia e na ciência ao mesmo tempo? Será? Vamos ver? Sim. Sim, cada uma no seu lugar, devido lugar. Entretanto, por intermédio das Escrituras Sagradas, cremos que Deus é o Criador da terra e céus. Ele conhece tudo sobre o ser humano e sobre a ciência. Seu conhecimento é o quê? Ilimitado. Salmo 94, 9 a 11, Provérbios 2, 6, que diz: porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Se Deus dá sabedoria, é porque ele tem sabedoria. Ele é a sabedoria. O Senhor conhece todas as respostas para cada pergunta científica que já foi feita. Qualquer pergunta científica que vier a ser feita ou que já foi feita, Deus já sabia todas as respostas. Nada está oculto dos seus olhos e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Hebreus 4,13. Aí talvez alguém diga assim: se Deus sabe de todas as coisas, por que ele já não vai mostrando ao ser humano para que ele possa já saber? Não, ele precisa estudar, ele precisa pesquisar, ele precisa fazer a parte dele, ele tem que fazer descobertas. Jó 38, 3 e 4, olha o que diz, como Deus sabe de tudo. Agora cinge os teus lombos como homem, Deus falando para Jó, e perguntar-te-ei e tu responde-me. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Versículo 3 e 4 ali. Imagina essa pergunta. Mas Deus não só perguntou isso para Jó, não. Deus fez uma série de perguntas que nós chamamos de perguntas retóricas. O que é uma pergunta retórica? É uma pergunta que não tem resposta. É apenas uma pergunta, mas ela não tem resposta. O homem não tem resposta. Tem resposta para Deus, mas ele não sabe. Ele é o único que sabe tudo o que o homem pensa. Precisamos ter maturidade cristã, 1 Pedro 2,2, para não sermos enganados pelas vãs filosofias e as teorias da ciência que tentam desacreditar a palavra de Deus e seu poder. Nós falamos sobre isso na lição passada também. A maturidade espiritual vem com o exercício das disciplinas cristãs. Como é que eu alcanço maturidade? Lendo a palavra com a intenção de praticar. Orando, jejuando, e vigiando. Não seja menino no entendimento. Essa é a recomendação do apóstolo Paulo. 1 Coríntios 14, 20 diz: irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia. E adultos no entendimento. O que Paulo está falando? Vocês precisam crescer espiritualmente para não serem levados por todo o vento de doutrina. Doutrinas falsas
ideologias, engano. Uma pessoa pode estar em contato com alguma coisa que não está contra a palavra e não ser corrompida quando ela tem conhecimento e quando ela crer na palavra de Deus. Agora, se ela não crer, ela vai abraçar aquilo. Por isso que os nossos jovens precisam ser treinados com a palavra de Deus, para que quando eles forem para a universidade, escola, e ouvirem determinadas coisas, eles possam saber que aquilo não é real e não deixar ir para o seu coração e se tornar uma crença. Porque se tornar uma crença, eles desconsideram o que as escrituras dizem. Lição principal: compreender a verdadeira fonte do conhecimento e manter uma fé sólida em Deus é fundamental para não ser desviado por filosofias e teorias que buscam minar a autoridade das escrituras. A maturidade espiritual é alcançada por meio da busca contínua na palavra e na comunhão com Deus. Então, é preciso. 3. A leitura científica e a Bíblia. A Bíblia não é um tratado científico, concorda? Não é, claro que não. Mas tem fatos que têm a ver com a ciência. Entretanto, nela, em especial no livro de Gênesis, encontramos a explicação do princípio do universo e da terra, e das pessoas, do pecado e do plano de salvação divino. Está em Gênesis 1:1 até o capítulo 2, versículo 4. Muitos cientistas cristãos, porque houveram no passado cientistas cristãos, e há nos dias de hoje, mas muito mais no passado, foram motivados pela Bíblia a estudar, pesquisar e escrever suas teses e livros. Então, eles, baseados nas escrituras, eles pesquisaram, estudaram e chegaram a teses e escreveram livros. Segundo Deb Brazel, tá? Deb Brazel, as primeiras pessoas a usarem o método científico eram cristãs. Coisa tremenda. Então, no passado, havia cristãos que se interessavam muito mais por estudar, se preparar. Hoje nós olhamos aí e perdemos muito tempo, principalmente os pentecostais, achando que determinadas coisas não diziam respeito a nós. Mas nós precisamos sim ocupar lugares na sociedade, áreas na sociedade que estão lá vagas, precisando que tenha cristãos naquele lugar para poder brilhar como luz, ser sal. Então pode sim um cristão ser um juiz, ser um desembargador, ser um ministro do STF. Qual é o problema? Pode, claro que pode. Ocupar cargos, ser um delegado da Polícia Federal e outros mais, outras posições. Uma cristã ser uma estilista. Às vezes reclama, não tem roupa feminina adequada para quem é cristã. Cadê as estilistas? Um arquiteto, uma arquiteta, um engenheiro, uma engenheira, tá lá, representando o reino naquele lugar, brilhando. É importante. Um cientista, uma cientista, um biólogo, uma bióloga, e aí por aí vai, muitas outras profissões. Você pode estudar, aprender e buscar conhecimento, mas não deixe de ler e meditar nas Sagradas Escrituras, pois ela vai proteger você de toda mentira e engano da extrema corrupção que haverá nos últimos dias. Há uma extrema corrupção. Tem um vídeo aqui no canal chamado O Perigo do Ensino Progressista, no Entendes Tu Que Lês, aonde eu vou, e foi dado no trimestre passado, na lição de adultos, e eu explico, 2 Timóteo 3, do 1 ao 9. E você pode ver o perigo. As escrituras sagradas armazenam o poder de Deus em seu interior para você usar quando precisar, em especial no universo acadêmico. Quando você está lá, na faculdade, fazendo às vezes um mestrado, um doutorado. Você que é um cristão, se você não tiver uma base bíblica sólida, você tende ao quê? A sucumbir. É importante falar sobre isso. Então, o Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Qual é a lição principal aqui? As escrituras sagradas oferecem sabedoria e conhecimento. Ao combinar estudo acadêmico com a meditação da palavra de Deus, os cristãos podem compreender melhor a criação divina e o plano da salvação. Não que o conhecimento acadêmico vai estar acima, mas ele vai te ajudar também a você constatar o que a palavra de Deus fala.
Porque nós nos baseamos no que a Bíblia diz. A Bíblia é uma luz que guia, protegendo contra equívocos e corrupção. Bom, quem sabe você está precisando aí de uma arte digital para o evento, né, da sua igreja, ou você que é um profissional liberal, preste atenção nesse aviso. Manhãs Artes Digitais agora está no Instagram. Venha conferir. Artes para congressos, cruzadas, cultos, agendas de cantores e pregadores, festividades, vigílias, profissionais liberais e muito mais. Manhãs Artes Digitais. Artes a partir de R$19,90. Entre em contato hoje mesmo pelo nosso WhatsApp. DDD 21 97176 4015. E não deixe de olhar as nossas amostras no nosso Instagram para que você venha escolher a arte que melhor lhe agrada. Manhãs Artes Digitais. Então nós estamos aqui no Instagram da Manhãs Artes Digitais. O número do WhatsApp dela tá aqui. Você pode rolar a tela, de repente tem aí alguma arte que te agrada, você pode vir e escolher e já falar com ela. Eu gostei dessa aqui. Pode ser feita nesse modelo. Inclusive agora ela também está fazendo artes aí com animação, né? Pequenos vídeos no qual você pode contratar, ver qual é o valor e aí você pode fazer algo parecido, né? Ela tem feito, inclusive nesse aqui ela foi até chamada para poder fazer essa chamada aí desse evento, esse chá de mulheres que foi para poder acontecer. Quando eu tô gravando esse vídeo ainda não aconteceu, porque esse vídeo está sendo gravado no dia 13 de outubro de 2023 e vai ao ar no dia 14 de outubro de 2023. E esse chá é para novembro, tá? Mas depois pode ser que já passou, tá? Então só para você poder saber aí. Então não deixe de contratar, entrar em contato com a Manhãs Artes Digitais. Vamos lá para o nosso último tópico da lição de hoje. A origem. Falamos da parte científica, mostramos várias situações, porém, agora vamos falar o que a Bíblia, de fato, tem a dizer. Ou fala. Um início absoluto. O livro de Gênesis inicia com uma afirmação. No princípio criou Deus o céu e a terra. Está escrito. Acabou. E a terra era sem forma e vazia. Gênesis 1, 1 e 2. O Antigo e o Novo Testamento revelam que no princípio absoluto só havia Deus. E que todo mundo foi formado por ele. Então não havia nada além de Deus. Pai, Filho, Espírito Santo. Deus vai lá e cria. Haja. Tá? No princípio criou Deus o céu e a terra. Einstein, um renomado cientista, reconheceu a presença de um poder racional superior. Tá? Ele era muito inteligente, por isso reconheceu que alguém infinitamente maior criou todas as coisas. Então ele não tem como isso ter sido ordenado do nada, sozinho, do acaso. Impossível. Ele chegou a essa conclusão. Newton descobriu a lei da gravidade. Ele descobriu, mas não a inventou. Então o homem, ele estuda e descobre, mas ele não inventa. Deus é que cria. O criador dela é Deus. Ele criou cada molécula, cada átomo, cada pedacinho do universo com um propósito, uma função. Acabou. É Deus quem cria. A ciência é importante porque faz grandes descobertas. Auxilia em muitas coisas. Medicamentos para poder tratar de determinadas doenças. E se não há equipamentos que são inventados para poder ajudar em tratamento, muitas coisas. Mas a criação foi dada por Deus. Lição principal. O mundo foi criado por Deus no princípio absoluto, revelando sua sabedoria e propósito. Grandes cientistas reconheceram essa verdade. 2. Um acaso? Então nós falamos da origem. Agora a pergunta é: a criação é uma obra do acaso? O universo é tão complexo e perfeito que jamais poderia ter surgido do acaso. É loucura acreditar nisso. Também não surgiu da teoria chamada Big Bang. Nem do acaso, nem de explosão. Você deve ter ouvido falar que essa teoria afirma que o mundo veio a existir subitamente
com o resultado de uma explosão. Veja bem. Uma pessoa precisa ter, assim, uma fé enorme. Eu tô falando de fé natural aqui, eu não tô nem falando, não. Eu tô falando da fé salvífica ou a fé de confiança em Deus, mas uma crença enorme para acreditar numa coisa dessa. O que era desordenado ganhou ordem sozinho. Não existe isso. É a mesma coisa. Para pra pensar. Você vai lá, bagunça a sua casa inteira. Deixa tudo bagunçado. Agora espera que ela vai ficar em ordem. Cara, vai precisar que alguém coloque em ordem. E esse alguém talvez seja você ou alguém que você contratou para fazer esse serviço. Como é que eu vou acreditar que através de uma explosão tudo foi ordenado? Aos poucos, sozinho. Obra do acaso. Deus criou o universo do nada. Logo, a matéria não é eterna, é criada. Somente Deus é eterno. E a existência do mundo depende inteiramente dele. Tudo que há na criação não é eterno. No sentido, Deus é que criou. Agora, o ser humano tem uma parte material. Mas quem colocou isso nele? O próprio Deus. Alma e espírito. Lição principal: o universo é complexo e não surgiu do acaso ou do Big Bang. Mas foi criado por Deus, que é eterno e a fonte de sua existência. Ou seja, o universo foi criado por Deus. Deus e o acaso. Agora vamos lá. Um lado do outro. Jack Manu, ganhador do Nobel de Medicina por suas descobertas sobre o controle genético da síntese de enzimas e vírus. Isso aqui é uma parte bem técnica, tá? É só para falar quem é ele. Afirmou que as mutações genéticas são acontecimentos que os cientistas não conseguem prever. Existem mutações genéticas, né? Logo, tal fato não significa que não existe uma causa, tá? Então, podemos dizer que a existência de Deus é a causa primária, ou seja, aquilo que deu origem a todas as coisas. Apesar das mutações científicas não poderem ser previdas pelos cientistas, Deus sabe de tudo. E sabe por que isso acontece. Porque ele é o Criador. Segundo Charles Consen, tá? É Charles. Pronúncia de C-H. Charles Consen. As experiências não provam que a vida pode surgir espontaneamente na natureza. Não tem como. Ao contrário, elas dão evidências experimentais de que a vida só pode ser criada por um ser inteligente que dirige e controla o processo. Lição principal: cientistas como Jack Manu, tá? Reconhecem que as mutações genéticas não surgem por acaso, sugerindo uma causa primária que é a obra de um ser inteligente como Deus, que controla o processo da vida. Bom, agora você quer baixar tudo num único lugar? Então preste atenção nesse aviso. Clube de membros do canal do Pastor Mário Luna. Seja membro e ganhe vários benefícios. Faça download de todos os arquivos em um único lugar. Programa EBD comentada online. Lições adultos e jovens. CPAD. Comentários em PDF para imprimir. Slides em 2 formatos. PDF e PowerPoint. Programas Entendes Tu, o que lês. E Teologia e a Vida Cristã. Conteúdos em PDF para imprimir. Escolha o plano que melhor cabe no seu orçamento. Mensal, trimestral, semestral e o anual com desconto especial. A decisão é exclusivamente sua. Não perca essa oportunidade. Assine hoje mesmo clicando no link na descrição, na aba Comunidade ou no Telegram. Então, caso você queira participar do clube de membro e baixar tudo num único lugar, o link está na descrição. Você pode fazer pelo link da descrição, e aí vai ser numa outra plataforma, ou pode clicar no link que tá, no botão que está no YouTube. Aí você vai ter que assinar pelo próprio YouTube e baixa tudo na aba Comunidade. Aí fica a seu critério. Pastor, não posso. Então baixe tudo gratuitamente, não há nenhum problema, tá? De você baixar tudo gratuitamente, só que você precisa estar lá no meu canal no Telegram. Vamos para a conclusão? Cremos que Deus é o Criador do universo e os seres humanos não são uma combinação de fatores aleatórios que acidentalmente se juntaram e deram origem à vida. Jamais. Não tenha medo ou vergonha de revelar a sua fé em Deus, pois é preciso ter mais fé para acreditar na teoria da evolução do que no criacionismo. Porque
somente uma coisa assim maluca. Para acreditar é muito mais difícil acreditar na evolução do que no criacionismo. Como crentes em Jesus Cristo, não desprezamos a ciência, mas cremos que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus e ela tem todas as respostas a respeito da criação e do universo e do homem. Vamos espiar o que iremos estudar na próxima lição. Lição de número 6, 5 de novembro de 2023. Fé para crer na natureza humana e divina de Jesus. Então a lição de hoje foi uma lição muito importante. Por quê? Porque na lição de hoje você teve aí um entendimento sobre como funciona o processo científico de uma forma muito resumida, muito simplificada, mas mostrando que a ciência não tem como provar, né, no sentido de passarmos pela ciência para falar da existência de Deus. Passarmos pela ciência para podermos dar a explicação da criação. Não. Quem explica a criação é a Bíblia. Quem explica sobre Deus é a Bíblia, porque é ele que se revela através da sua palavra, tá bom? Mais uma vez, participe aí do projeto Mais 3 inscritos do canal. Não esqueça disso. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário, divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Então é isso, tá? Antes de orar, deixa eu fazer algumas observações aqui rapidamente com você, tá? Primeiro, caso você queira contribuir aí com o canal, né? Eu já falei, já disse, essa cadeira já tá numa condição complicada, o computador também. Pessoas me pediram para colocar esse QR Code aí na tela, eu tenho colocado, tá? No QR Code 1 você lê através do seu aplicativo do seu banco, vê o valor, se você quer fazer o Pix, né? Vê o valor e faz. Quero agradecer aqueles que já têm feito. Também tem o número do meu Pix aí em cima, que é o número do meu telefone com DDD. Ou no QR Code 2 você lê com a câmera do seu celular. E aí você pode ir para o site do PagSeguro e lá você pode fazer através de Pix, boleto ou cartão de crédito. Fique à vontade, só faça se você sentir no seu coração e puder fazer. Não há nenhum problema, não pode fazer? Glórias a Deus por isso, contribua com oração. Tá? Não esquece disso não. Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês, falar com vocês aí, é sobre algum lançamento, porque estamos estudando a palavra de Deus e você talvez precise aprender como facilitar seu estudo da Bíblia. Então preste atenção nesse aviso que eu estou colocando aqui para você rapidinho. Atenção, está chegando o lançamento do curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia, comigo, pastor Mário Luna, tá? Nós vamos ter aí nesse curso vamos estar abordando os seguintes assuntos. No módulo 1, vamos fazer a apresentação do curso. O professor, como funciona o curso, objetivo. Por que devo fazer um curso para compreender a Bíblia corretamente? Por que eu devo? No módulo 2, entendendo o que é a Bíblia, a origem da Bíblia, o propósito da Bíblia. No módulo 3, descobrindo a estrutura da Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento. No módulo 4, explorando por que estudar a Bíblia. Qual o motivo de eu estudar a Bíblia? Módulo 5, aprendendo como devemos estudar a Bíblia. Aí já vai falar aí sobre a questão de como devemos estudar. A disposição. No módulo 6, desvendando os benefícios de estudar a Bíblia. O que eu ganho estudando a palavra de Deus? Módulo 7, trilhando etapas no estudo da Bíblia. Você se chega no texto, faz uma inspeção do texto, leitura do texto, vai fazer a interpretação do texto, correlação do texto, aplicação do texto. São passos, tá? Etapas. Módulo 8, facilitando o meu estudo da Bíblia através de métodos. Método 1, estudo bíblico das 3 perguntas. Eu faço 3 perguntas para o texto, eu tenho respostas, eu tiro lições. Método 2, estudo bíblico sintético. Vou fazer ali uma síntese do assunto. Lembra da questão científica? Nós falamos de uma forma muito resumida. O comentarista fez isso. É mais ou menos isso. Módulo 3, um estudo bíblico analítico. Aí não, é uma coisa bem detalhada. Método 4, estudo bíblico tópico temático, um assunto. Como na revista da escola dominical, nós estudamos um assunto, um tema. Método 5, estudo bíblico biográfico, a vida de alguém. Sobre Paulo, Pedro, Timóteo, Raabe, Ruth, Esther. Método 6, estudo bíblico doutrinário, justificação, santificação. Quer estudar uma doutrina, tá?
Método 7, estudo bíblico devocional. Todo estudo bíblico deve ser devocional, mas aqui nós vamos dar uma ênfase. Como é que faz um estudo bíblico devocional? Haverá uma definição de cada método para que você possa escolher aquele que melhor atenda o propósito do seu estudo. Você tem um propósito de estudo e aí você vai ver qual método se encaixa melhor. Além de eu definir o método, eu vou mostrar o passo a passo como realizar. Senão não adianta. Eu só vou falar o que o método é, mas não vou mostrar na prática. Eu vou mostrar na prática. Módulo 9, considerações finais. Tá bom? Atenção, lançamento previsto para o dia 4 de novembro de 2023. Então está próximo aí o lançamento. E você, se quiser participar desse lançamento, entre no grupo de pré-lançamento, que está o link aqui na descrição. Você vai entrar para o grupo do WhatsApp. Eu não vou ficar enchendo você de mensagem lá. Você vai estar aguardando. Por que, pastor, eu preciso ir para esse grupo? Porque é nesse grupo que eu vou lançar o link no lançamento. E esse link que eu vou lançar no lançamento vai dar um desconto do curso no lançamento. Depois, o curso volta para o preço que está lá estabelecido. Então, se você quer adquirir o curso e você quer uma promoção, vá para o link, clique no link aí na descrição e fique lá aguardando o lançamento, tá bom? E se Deus nos permitir, chegamos aí no dia 4 de novembro com esse lançamento em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, vamos fazer nossa oração, sim, tá bom? Apresentando aqui as causas, se você tem alguma causa, pedido de oração, se você tem aí porta de emprego, enfermidade, você quer apresentar uma roupa apenas como simbolizando a pessoa, fique à vontade. Se Deus te der uma vitória, quiser contar, conte para que eu possa colocar aqui nos testemunhos. Vamos orar agora, eu preciso de oração. Minha menina princesa Ângela Manhãs Luna, minha esposa, tá bom? A minha mãezinha, sogra, ou sogrinha mãe, que é a mãezinha dela, que é a minha sogra, precisa de oração para a saúde dela. Eu tô pedindo oração pela saúde da minha sogra, que é a Rosemary, tá bom? Não esqueça de orar por ela, eu preciso, tá bom? Nós precisamos. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por mais um programa. Eu quero colocar nas tuas mãos cada causa que está aqui, Senhor, simbolizada nesse caderno. Vidas precisam de ser socorridas. Vidas precisam de vitórias. Portas de emprego, causas na justiça, causas do INSS, aposentadorias, libertação desse filho, dessa filha, desse marido, dessa esposa, pessoas que estão nas drogas, na prostituição, no alcoolismo, na jogatina. Quantos problemas, Senhor? Enfermidades, como é o caso da minha sogra, essa enfermidade no coração, pessoas com problemas, Senhor querido, nos pulmões, nos rins, no fígado, na circulação sanguínea, na pressão arterial. Deus, eu creio em nome de Jesus que Tu pode trazer cura, que o Senhor pode trazer libertação, que o Senhor pode abrir portas, que o Senhor pode só visitar vidas, Senhor. Tantos problemas que eu não tenho como citar todos eles aqui. Eu entrego os professores, as professoras, eu peço que o Senhor ajude eles. Não deixe eles desistirem, pararem, desanimarem não, Senhor. Que eles vão em frente, que possamos ir em frente. Somos alunos, somos pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos, obreiros, obreiras, irmãs de mesa de oração, missionários, missionárias. Toma todos em Tuas mãos, Senhor. Eu entrego cada situação e eu creio que vitórias serão contadas, Senhor. Porque Tu és o Deus de ontem, hoje e eternamente. Eu te agradeço por mais essa oportunidade, em nome de Jesus. Bom, eu quero agradecer você que ficou até agora. Link na descrição, link na próxima tela, vídeos de recomendação. E no próximo programa nos encontramos aqui mais uma vez. Vamos para a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos que aguardam a volta do Senhor e todos digam amém!